Gente, olha o que tá acontecendo de novo. De novo. Mal a gente se anima com um moleque da base. Mal ele começa a mostrar que tem bola, que tem futuro, que pode ser alguma coisa pro time principal, e já vem um clube de fora meter a grana aí, levar. E o pior, o São Paulo aceita. De novo. Não é a primeira vez e, se continuar assim, não vai ser a última. Madois Alves, esse menino que vem arrebentando na base, tá perto de ser vendido pro CSKA da Rússia. O valor? Cerca de 6 milhões de euros. Dá uns 38 milhões de reais. Parece muito. Parece. Mas a pergunta é: vale a pena? É justo abrir mão de uma promessa desse tamanho por isso? A resposta é simples: não. E eu explico. O que mais falta nesse elenco é gente com identidade, com sangue tricolor, com vontade de vestir essa camisa. E quando a gente encontra um desses na base, quando o cara se destaca, a solução é o caixa. Cadê o projeto esportivo? Cadê o planejamento a longo prazo? Madois Alves é meia, tem visão de jogo, tem passe refinado, chega bem na área. E sabe o que é pior? Ele nem teve tempo direito no time de cima. Mal jogou, mal mostraram o que ele é capaz de fazer no Morumbi lotado. E mesmo assim já querem vender. Sabe por quê? Porque é mais fácil vender promessa do que encarar a pressão de colocar os garotos para jogar. Isso é o retrato do que virou o São Paulo nos últimos anos. Um clube que forma jogador para enriquecer outros mercados, não para montar um time campeão. Lembra do Antony? Do Davi Neres? Do Casimiro? Pois é, um atrás do outro, vai tudo embora antes mesmo da torcida se apegar. E o time? Fica sempre no quase. Agora me fala. Com 6 milhões de euros você contrata quem? Um medalhão que vem aqui só para encerrar a carreira? Um gringo qualquer que nunca jogou num grande? Um atacante de Série B? Por que é isso que tem acontecido? Vendem um jovem com futuro e compram apostas duvidosas. O saldo é sempre negativo. O torcedor não é burro. A gente sabe quando a venda é boa e quando é empurroterapia para tampar buraco no balanço. E essa do Madois Alves, desculpa, mas é exatamente isso. Tá na cara. Tá escancarado. Se fosse uma venda por 15 milhões, 20 milhões, beleza. Mas 6. E ainda com 100% dos direitos? Tem uma coisa ainda mais absurda. O São Paulo não vai ficar com nenhum percentual em futuras vendas. NADA 0. Entendeu? Se o moleque arrebentar na Europa e for vendido por 40 milhões depois, a gente não ganha um centavo. Isso é gestão. Isso é planejamento. A diretoria fala em reestruturação financeira, fala em pagar dívidas, mas vende barato e sem garantia de retorno. Isso não é gestão, isso é desespero. E quem paga a conta? A torcida, que fica sem ver um time competitivo em campo. Se pelo menos o valor fosse reinvestido em reforços de qualidade, ainda dava para engolir. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. A grana vai pro buraco da dívida e o elenco segue carente. A torcida segue cobrando. E os moleques seguem indo embora cedo demais. Não custa lembrar. A base do São Paulo é um dos maiores patrimônios do clube. Sempre foi. É dali que saíram os maiores talentos da história. Cafu, Kaká, Rogério Ceni. Nomes que fizeram história e que poderiam muito bem ter sido vendidos antes de fazer diferença. Mas não foram. Porque havia um projeto. Hoje o projeto é outro. O projeto é apagar incêndio com gasolina. É vender promessa antes de explodir. É empurrar com a barriga a obrigação de formar um time competitivo com gente da casa. E isso é triste. Madois Alves pode não ser um novo Kaká. Pode não vingar. Mas a gente nunca vai saber se ele sequer vai ter a chance. Porque o São Paulo está abrindo mão de avaliar. Está abrindo mão de lapidar. De apostar. E isso diz muito sobre o estado atual do clube. E sabe o que é pior? O torcedor vai se acostumando. A gente reclama aqui, grita ali, mas no fundo sabe que não vai mudar. Porque a cultura de vender a base está enraizada. E enquanto isso não mudar, a gente vai continuar vendo talento ir embora e resultado não vir. O CSKA vai levar um garoto promissor, barato, com potencial de revenda altíssimo. E a gente vai ficar aqui, assistindo mais uma joia sair pela porta dos fundos. Sem um jogo emblemático, sem um gol no Morumbi,
sem um olé dado em clássico. E o que mais revolta é que parece que a diretoria nem sente. Nem se incomoda. Como se fosse normal. Como se fosse parte do processo. Gente, isso não é normal. Isso é um sinal claro de que as coisas estão muito erradas. A torcida do São Paulo precisa cobrar. Precisa exigir mais do que promessa de reestruturação. Precisa bater na mesa quando uma venda dessas aparece. Porque, se não for assim, vamos continuar sendo coadjuvantes. Sempre. Enquanto isso, o Má2 Alves vai embora sem ter vivido. O que é ser jogador do São Paulo de verdade? Sem saber o que é decidir um choquirei, um majestoso, uma semifinal de Copa. E a gente perde. De novo perde talento. Perde identidade. Perde esperança. E tudo isso por 6 milhões de euros. Mas a pergunta fica: até quando? Até quando a base vai ser vista só como recurso financeiro e não como solução esportiva? Até quando vamos ter que assistir nossas promessas brilharem em outros clubes, em outras camisas? Até quando o São Paulo vai ser uma ponte entre Cotia e a Europa? Até quando o torcedor vai aceitar isso como parte do processo? Se a gente não levantar a voz, nada muda. Se a gente não cobrar com força, com convicção, com constância, vai continuar assim, um clube gigante que vende talento e compra desespero. E não adianta depois querer fazer marketing com DNA tricolor, com raízes em Cotia. Porque isso tudo morre quando se assina a venda de um Má2 Alves, antes mesmo dele vestir a camisa 10. Chega disso. A torcida do São Paulo é gigante. Merece mais. Que essa venda não se concretize. Que a diretoria reavalie. Porque ainda dá tempo de fazer o certo. Ainda dá tempo de mudar essa história. Porque, sinceramente, ela já cansou. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Se você é torcedor do São Paulo, prepare-se para o que pode ser uma das maiores bombas do futebol brasileiro neste século. Um rumor que parece inacreditável começou a ganhar corpo nos bastidores e está incendiando as rodas de conversa, os grupos de WhatsApp e os corredores do Morumbi. Imagine por um segundo Neymar, o craque que encantou o mundo, vestindo o manto sagrado do tricolor até 2028. Parece loucura, não é? Mas a fumaça, e onde há fumaça, há fogo. E quando se trata de São Paulo Futebol Clube, tudo pode acontecer. O boato começou de forma discreta, como um sussurro nos bastidores. Fontes ligadas ao mercado da bola revelaram que o São Paulo estaria sondando a situação de Neymar, atualmente no Santos, com quem assinou um contrato até o final de 2025. Acontece que, apesar do retorno ao peixe, o camisa 10 da seleção brasileira estaria insatisfeito com o projeto esportivo apresentado e, nos bastidores, estaria buscando um ambiente mais competitivo e estruturado para encerrar sua carreira com grandeza. E aí entra o tricolor paulista, que vive um novo momento em sua história, com a gestão de Júlio Casares fazendo investimentos estratégicos, com um técnico que conquistou a torcida, estrutura de ponta em Cotia e um elenco cada vez mais qualificado. O São Paulo começa a se desenhar como um dos poucos clubes do país, com capacidade real de oferecer a Neymar aquilo que ele ainda busca: protagonismo, visibilidade internacional e um ambiente de elite. Segundo informações de bastidores, o São Paulo já teria feito contatos indiretos com pessoas próximas ao jogador, sondando a possibilidade de contar com o craque a partir de 2026. O projeto seria ambicioso. Um contrato de 3 temporadas, encerrando-se em 2028, com cláusulas de performance, bônus por metas e participação em ações de marketing e internacionalização da marca São Paulo FC. A ideia, conforme especulam os bastidores, é unir o útil ao sensacional. Dar a Neymar uma plataforma esportiva à altura de sua carreira, com a chance de liderar uma geração promissora no tricolor, e ao mesmo tempo, projetar o São Paulo de volta ao topo da América e do mundo. O nome do camisa 10, inclusive, já teria sido pauta em reuniões internas no clube, com dirigentes exaltando o impacto esportivo, midiático e comercial que sua chegada teria. O que alimenta ainda mais esse rumor é o fato de Neymar já ter declarado, em entrevistas passadas, seu carinho pelo São Paulo.
ele sempre mencionou que via o clube como uma referência no futebol brasileiro e que admirava a história tricolor. E embora seu retorno ao Santos tenha sido cercado de emoção, fontes próximas garantem que o jogador está atento aos movimentos do São Paulo, principalmente após a conquista da Copa do Brasil e as boas campanhas recentes em torneios internacionais. Outro fator que levanta suspeitas de um possível movimento futuro é a proximidade de Neymar com ídolos tricolores, como Kaká e Daniel Alves. Inclusive, há quem diga que Daniel, mesmo com sua passagem polêmica pelo clube, ainda mantém laços com a diretoria e poderia atuar como interlocutor para facilitar o diálogo entre o staff do jogador e o São Paulo. Além disso, há uma peça fundamental nos bastidores: os patrocinadores. Grandes marcas ligadas ao universo do marketing esportivo estariam entusiasmadas com a possibilidade de ver Neymar vestindo a camisa do tricolor. O que antes parecia inviável economicamente, começa a tomar contornos de possibilidade real, com empresas dispostas a dividir os custos e explorar comercialmente a imagem do atleta. A movimentação no mercado também aponta que o São Paulo está se preparando para algo grandioso. As recentes conversas com outros atletas internacionais, o reforço na estrutura de marketing do clube e a busca por novos patrocinadores reforçam a ideia de que há um projeto sendo montado em silêncio e Neymar poderia ser a cereja desse bolo. Torcedores mais atentos já notaram alguns indícios sutis: curtidas de Neymar em postagens de jogadores do São Paulo, elogios ao clube em entrevistas e até a ausência de qualquer veto à ideia por parte de seu staff. É claro que tudo ainda gira em torno da especulação, mas quando se trata de uma figura midiática como Neymar, até o silêncio pode dizer muito. Fontes internas, que pediram anonimato, afirmaram que há, sim, conversas em andamento e embora em estágio embrionário. A ideia seria formalizar uma proposta oficial em 2026, ano em que o jogador poderia iniciar uma pré-temporada com o clube e já assumir o papel de referência dentro e fora de campo. E não podemos esquecer, Neymar tem o sonho de voltar a disputar grandes competições e conquistar títulos relevantes. O São Paulo, com seu histórico de conquistas internacionais e ambição renovada, seria o palco ideal para uma possível última dança do camisa 10 nos gramados brasileiros antes de se aposentar. A possibilidade de ver Neymar no Morumbi levanta o ânimo da torcida como poucas notícias. As redes sociais já começaram a especular formações com o craque em campo, vestindo a 10 do tricolor, ao lado de nomes como Lucas Moura e Caleri. A hashtag #NenaTricolor chegou a subir entre os assuntos mais comentados em grupos de torcedores no Twitter e em páginas de fãs. Não é só uma questão de futebol. Neymar no São Paulo significaria uma virada de chave em todos os sentidos. Seria a fusão entre tradição e espetáculo, entre história e o novo. Um movimento que colocaria o tricolor em um novo patamar de visibilidade e atratividade, inclusive no mercado internacional. O impacto midiático dessa possível contratação já vem sendo estudado por agências de marketing esportivo, que apontam que o tricolor poderia aumentar exponencialmente suas receitas com venda de camisas, bilheteria, direitos de imagem e acordos comerciais. Um estudo preliminar aponta que o clube poderia gerar, em 3 anos, mais de 500 milhões de reais com Neymar como embaixador da marca. E mais, o São Paulo poderia se tornar o clube brasileiro mais assistido no exterior, algo que sempre foi ambição da diretoria tricolor. Com Neymar, transmissões internacionais, amistosos fora do país e parcerias com clubes da Europa se tornariam ainda mais viáveis. No entanto, obstáculos no caminho. O Santos ainda tem contrato com o jogador e, apesar do momento conturbado, o clube alvinegro faria de tudo para mantê-lo. Mas no futebol, tudo muda em questão de meses. E quando um projeto é mais robusto, mais atrativo e mais organizado, os atletas acabam sendo seduzidos por aquilo que oferece mais do que promessas. Neymar também teria interesse em reescrever sua história no futebol brasileiro, desta vez em um clube que lhe permita ser protagonista, sem carregar as mesmas pressões emocionais de sua volta ao Santos. E o São Paulo, com sua torcida apaixonada e seu histórico de acolher grandes craques, seria o ambiente perfeito para essa nova fase. Além disso, há um ponto simbólico nessa possível transferência. Neymar retornaria à capital onde foi projetado, ao estrelato,
mas agora vestindo a camisa de um gigante que respira títulos e ambição. Uma espécie de reencontro com a essência, mas com novos objetivos e um novo roteiro. Caso se confirme, essa transferência teria o potencial de ser a maior da história do futebol brasileiro em termos de impacto. Superaria inclusive a volta de Ronaldo ao Corinthians e de Adriano ao Flamengo. Neymar no São Paulo seria uma revolução. A torcida, claro, já sonha alto. Os murais de redes sociais estão repletos de montagens, vídeos simulando sua chegada ao Morumbi e até músicas adaptadas para recebê-lo. A expectativa é tamanha que até rivais começaram a ironizar a movimentação, sinal de que o rumor incomoda. Júlio Casares, sempre cauteloso, ainda não comentou publicamente sobre o tema. Mas sua gestão já provou que sabe agir em silêncio e surpreender com grandes movimentos, como foi com James Rodrigues, Galapon, Lucas Moura e a renovação com jovens promessas. Não seria exagero dizer que Neymar no tricolor mudaria o futebol brasileiro. E se há um clube capaz de bancar esse sonho e transformá-lo em realidade, esse clube é o São Paulo FC. Porque aqui a camisa pesa. Aqui, craques viram lendas. O torcedor são paulino tem o direito de sonhar. Já passamos por anos difíceis, já vimos nossa hegemonia ser contestada, mas agora estamos em ascensão e é o momento certo para pensar grande, para mirar alto. Neymar seria a consolidação de um novo tempo. E como toda grande história começa com um rumor, essa pode estar sendo escrita agora, silenciosamente, entre telefonemas, reuniões discretas e olhares atentos de quem sabe que uma oportunidade assim não aparece duas vezes. Até 2028, muita coisa pode acontecer. Mas o que se ouve nos corredores é que o São Paulo já prepara o terreno para algo grandioso. Neymar é mais do que uma estrela. É uma possibilidade que pode virar realidade. O que para muitos é apenas sonho, para o torcedor do São Paulo já começa a ter cheiro de possibilidade. Porque se existe um clube que sabe transformar rumores em realidade, esse clube veste vermelho, branco e preto. E a cada novo dia, esse rumor ganha força, cresce, se alimenta da paixão de uma torcida que nunca deixa de acreditar. Neymar no São Paulo até 2028 pode parecer loucura para alguns. Mas para nós, torcedores, é só questão de tempo. Porque onde há sonho, há esperança. E onde há esperança, o tricolor renasce. Se depender da vontade da torcida, o Morumbi já tem um lugar reservado para Neymar. E o futuro pode ser mais vermelho, branco e preto do que nunca. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.